Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Tudo Boa noite. bem? Boa noite. Oi, pessoal. Meu nome é Karen, né? Aí eu vou passar uma breve historinha aqui, falar sobre mim, quem sou eu, para começar a mostrar para vocês minha trajetória. Sou de Coração de Jesus, sou mineira também. Estudei em Montes Claros, me formei em 2012 e ingressei nesse mercado de trabalho de engenharia elétrica em 2013. Então, eu estou nessa área aí, nessa nossa área, trabalhando efetivamente desde 2013. Fui a única mulher da turma, não tem uma foto de todos aqui, mas fui a única mulher da turma a se formar. Mas a gente entramos mais ou menos 7 pessoas, e assim, foi maravilhoso o curso de engenharia elétrica, formei muito feliz, tem uma fotinha minha aí, dá para ver a felicidade transbordando, então, assim, foi um marco muito importante na minha vida. Em 2013, eu tive a minha primeira oportunidade como analista de projetos em uma empresa em Minas Gerais, em Paraopeba. Então, foi minha primeira oportunidade de emprego. Foi daí que foi o marco de tudo, que eu ingressei nessa carreira. E daí eu comecei a desbravar esse Brasil aí. Então, assim, foi um marco muito importante na minha vida que eu não poderia deixar de citar. Então, em 2013, eu ingressei como analista de projetos elétricos e coloquei uma fotinha para ilustrar, né? Trabalhava em escritório, com projeto, com análise de prontuário, de NR10, e assim eu ingressei. Foi muito desafiador essa primeira oportunidade, porque logo de cara eu já tinha um projeto para o Amazonas, em uma cidade que ficava mais ou menos 300 a 400 quilômetros da capital. E assim, era bem desafiador. Era bem desafiador porque nessa mineração a gente passava por uma tribo indígena, então a gente era vizinhos dos índios, a reserva era indígena, e a gente tinha algo tão diferente. Então, assim, foi algo muito marcante, que logo de cara, a primeira oportunidade, foi algo tão diferente da nossa realidade. Eu até então nunca tinha vivido isso tudo. E então aceitei. A início a gente teve esse desafio lá, que foi um projeto adequação na área de NR10 e projetos de coordenação e seletividade. E daí o prazo era de ficar 45 dias. Mas desses 45 dias, eu fiquei durante 5 anos. Diferente, Ai, né, de 45 para 5 anos. Por quê que eu fiquei 5 anos? Porque eu tive uma oportunidade como engenheira júnior. Eu era analista e logo, ao passar um mês e ao passar esse serviço, eu tive uma oportunidade como engenheira eletricista júnior. Então, isso seria muito bom para a minha carreira. Resolvi aceitar e mudar de Malicuia para Amazonas. Coloquei uma fotinha aí para ilustrar o tamanho do desafio, não só profissionalmente, mas culturalmente. Uma foto pegando Karen, um jacarezinho aqui. seus slides vou não te estão interromper aqui. aparecendo. Os slides Oi? não estão rodando? Os slides não estão passando? Não estão passando? Não, a Não. gente está no primeiro ainda. Tá no primeiro, só um minutinho, deixa eu ver o que está acontecendo. E se puder Problemas técnicos também. ampliar para a gente, por favor? Espera aí. Tá Foi. compartilhando, pessoal? Sim, Agora foi. Agora foi? Vê se tá passando. Tá passando? sim. Ah, beleza. Aí voltar aqui na área, no trabalho de escritório, né? Que foi a área que eu comecei. Nunca imaginaria que eu iria morar no Amazonas, depois morar em outros estados do Brasil. E daí foi onde tudo começou. Todo mundo recém-formado aqui nessa sala, 2013, 4 meses de formada e cheia de coragem, cheia de garra para começar, e cheia de medo também, né? Porque tudo no início, toda mudança é desafiadora, toda mudança gera um certo receio, qualquer tipo de mudança. Mas eu fui muito bem acolhida, isso foi muito bom. Então, eu estava comentando com vocês,
Dos 45 dias, fiquei 5 anos. Daí foram vários desafios, e por isso que eu coloquei uma imagenzinha aqui com jacaré. Porque eu resolvi conhecer o Amazonas, viver aquilo tudo. Não me prendi na questão de não ser da região. Então, resolvi viver não só no mercado de trabalho, na parte profissional, mas vivi também a localidade. Então, eu sou muito assim. Eu sou geralmente muito intensa. Eu gosto de viver, eu gosto de conhecer, eu faço amizades e tento fazer do meu trabalho a minha casa. E assim sempre foi. Então, em junho de 2013, eu ingressei com uma oportunidade incrível para mim, de engenheira, de analista, eu passei para engenheira júnior. Então, assim, eu acreditei que foi um marco para iniciar a minha carreira, e realmente foi. Na mineração Taboca, eu passei por diversas áreas, desde a parte de planejamento de manutenção até a parte de oficina de motores. E, inclusive, obtive uns resultados muito bons nessa parte de oficina, na parte de gestão de equipes, que, inclusive, a manutenção mecânica ficou comigo. Então, eu fiquei 1 ano na oficina, tanto com a elétrica, tanto com a mecânica. Foi um pouco desafiador, né? Porque de elétrica passar a fazer gestão de pessoas de mecânica, mas como eu sempre estudava, eu me inteirava muito, isso foi acontecendo naturalmente. Então, eu trabalhava desde a parte de usina hidrelétrica, da parte de engenharia de manutenção, que a gente tinha usina hidrelétrica, que gerava 20 megawatts, e desde essa usina até a parte de oficina. Então, assim, passei por todas essas áreas. Claro que teve os marcos, mas sempre avançando, até chegar a um cargo realmente de supervisora de planejamento de manutenção, onde eu vivi de verdade a parte de gestão, a parte de equipe. Então, de engenheira júnior, eu passei para supervisora, que era um dos melhores cargos da parte de gestão antes de coordenação e gerência. Então, assim, foi um crescimento muito grande. Iniciei como júnior, saí como supervisora nesses 5 anos. Pergunta, mudei muito de área? Mudei, mas para crescimento. De engenheira de manutenção, fui até supervisora. E claro que atuei em campo, atuei em escritório, sempre avançando, sempre tentando aprender. Muita coisa que às vezes a gente acha que já vai chegar depois da formação, sabendo, a gente precisa muito de ajuda. Então, assim, contei com a ajuda de técnicos, de outros supervisores, de pessoas mais velhas, então sempre com muita humildade. Então, isso me ajudou muito a avançar durante essa carreira. Essa última foto aqui foi na minha despedida. Foi na minha despedida. Logo depois de 5 anos, eu recebi uma proposta para a Vale, para voltar para Minas. E resolvi aceitar. Para mim seria muito desafiador. O meu primeiro emprego, meus 5 anos, teria sido nessa mineração. E receber essa proposta para mim, para a Vale, que seria uma empresa super reconhecida, a primeira, né, no Brasil em ramos de mineração, já que eu já estava na área de mineração há 5 anos, foi para mim uma grande conquista, então resolvi aceitar. Então mudei drasticamente a minha vida e voltei para Minas. Essa fotinha aqui é a ilustração, né? Eu no campo, mostrei eu no escritório, naquele trabalho computador, mas a gente se divide muito, o engenheiro se divide muito, principalmente na parte de mineração, na parte de manutenção, porque são várias vertentes, vários ramos, então, assim, normalmente a gente divide parte do tempo em escritório, dedicadas à parte estratégica, plano de manutenção, e parte do tempo em campo, para poder acompanhar as atividades, acompanhar como é que está acontecendo, para verificar como realmente estão acontecendo os serviços. Coloquei uma ilustração aqui também da área que eu fui supervisora, na mineração Taboca, que foi a área de moagem, que são 3 moinhos. Lá se produzia estanho e nióbio, então assim, a gente tinha ótimos resultados lá. A gente conquistou muitos bons resultados, implementamos processos, não existia engenharia de manutenção, a gente implantou, saí de lá com tudo isso rodando, então os resultados foram muito bons. Resolvi
e aceitar essa oportunidade na Vale, porque isso seria muito bom para a minha carreira. Além de estar voltando para Minas, que havia 5 anos que eu estava fora, isso foi muito importante para me desenvolver. E assim, a Vale foi muito importante não só para minha carreira, mas para a minha vida, para me ressignificar. Foi onde que eu vi com maior certeza que as mulheres também estão conquistando seu espaço. Na Vale se trabalha até hoje muito com programas para desenvolvimento de profissionais e onde tem uma linha muito forte que é a questão da diversidade. Até coloquei aqui uma bonequinha aqui que o pessoal da área mesmo desenvolveu, que mostra todos os lados da questão da diversidade. Tanto a questão Interessante. da mulher no espaço, tanto a questão da diversidade de cores, a questão também que vem sendo muito abordada, né, de LGBT. Então, assim, a Vale, para mim, foi muito importante, além de me desenvolver profissionalmente, onde eu tive um cargo a mais, né? Antes eu era engenheira júnior, passei para ser engenheira pleno. Eu tive essa certeza. Eu tive essa certeza que tem espaço para todo mundo, tem espaço para todo mundo que quer trabalhar, que realmente quer um desenvolvimento, independente de qualquer coisa. E estava muito forte essa questão da diversidade. Aí eu coloco logo a seguir aqui uma fotinha da mulherada, mostrando que realmente na mineração tem muita mulher sim, tá? Antes não tinha, mas hoje isso está aumentando. Isso está sendo cada vez mais forte. Essa foto que tem essa galera aqui, essa à frente era a nossa diretora. A nossa diretora não, desculpa, gerente executiva era uma mulher da área. Então, assim, foi a primeira gerente executiva na Vale, na área de operações. Então, isso para a gente foi muito forte. E lá a gente começou a ter várias palestras, a ter vários bate-papos como esse que a gente está tendo sobre essa questão da diversidade da mulher, do espaço da mulher na área. Então, assim, é que a gente vê muito fortemente em toda essa gerência a mulherada que a gente tinha, todo mundo atuando na área operacional, na área de mineração. E aqui também coloquei uma foto bem descontraída para mostrar que no ambiente de trabalho não é nada preso, não é nada tão formal. Está se abrindo muito espaço para mostrar que o trabalho é a nossa casa. Então, assim, às vezes é algo que a gente tem muito medo de enfrentar o mercado, de saber o que vai vir, como que vai ser, se só vai ser cobrança, e não é bem assim. É um ambiente que a gente deve sempre pregar por respeito, sempre estar incluindo, ter várias inclusões nesse processo. Então, a Vale foi muito importante para mim, na minha carreira, de enxergar isso. E também verificar que aquele líder do passado, aquela questão de chefe, aquele medo que a gente tinha, não era mais como antes, que já passaria a ser um ambiente com respeito ao profissional, com aceitar as deficiências de cada um, verificar o que cada um era mais forte, o que cada um tinha de fraqueza para desenvolver. Então, assim, me ajudou muito nessa questão de aceitar e ir em frente, sempre verificando que a gente e outras pessoas têm limitações. Então, me ajudou muito nessa questão. Passados 2 anos e 10 meses, mais ou menos, tive outra mudança radical na minha vida. Tive uma proposta para ir para a Bahia como engenheiro de manutenção sênior. Isso também, esse desenvolvimento, essa proposta conversou muito com alguns requisitos pessoais de mudar para a Bahia. Então, foi algo que, assim, foi para mim motivo de pensar, de refletir muito, né? Porque eu estava numa empresa que era uma empresa reconhecida no Brasil inteiro, até no mundo inteiro,
ter que mudar, sair do meu estado, novamente sair da minha zona de conforto para ir para outro estado completamente diferente da minha realidade. Mas mesmo assim aceitei. Eu sempre gostei muito, muito de desafio e mesmo assim aceitei. Tinha uma proposta boa com um cargo melhor, eu era engenheiro pleno, com um salário melhor e aquela área passaria a me dar um desafio maior, que seria um desafio mais atrelado ainda à minha carreira, onde eu seria e sou hoje responsável técnica pela área de elétrica. Então, assim, todas as subestações, todos os sistemas elétricos estariam sobre a minha gestão, não, sobre a minha responsabilidade técnica. Sobre a minha responsabilidade técnica, onde eu faria gestão desde a parte de energia até a parte de equipamentos, a parte de manutenção. Então, resolvi aceitar, tive essa mudança drástica, e hoje eu estou há mais ou menos 10 meses, já está quase fazendo um ano, que eu estou na Bahia, e isso foi um marco muito grande para mim e para minha carreira. Tudo aquilo que eu vi que estava acontecendo na Vale, eu vi que aqui também está tendendo a isso. Então, assim, isso me deixou muito feliz, que não era só na Vale, que as outras empresas já estavam se adaptando à questão de diversidade, de reconhecer a mulher nesse espaço, e todos esses requisitos que são muito discutidos hoje. Então, eu vejo que as pessoas estão cada vez mais engajando nesse processo. E hoje estou bem satisfeita de estar aqui na Bahia, tanto na parte pessoal como na parte profissional. Eu tive um desafio bem diferente aqui, porque eu saí de uma planta que já estava operando para uma planta que a gente ainda está no projeto, a gente está construindo a parte da planta e a outra parte a gente está reformando, porque essa planta já rodou, só que por alto custo mudou o processo e hoje a gente está readequando para rodar. A gente tem previsão de rodar ano que vem, então é um desafio maior ainda na parte técnica para mim, porque a gente está colocando uma planta de ouro para rodar. A Equinox é uma empresa canadense que tem mais ou menos 4 unidades no Brasil e produz ouro, que é um material hoje que é muito rico, que tem um valor agregado muito bom, que está sendo bastante visado. Então, assim, é um grande desafio da gente colocar essa planta para rodar e começar a produzir o ano que vem. Então, durante a minha carreira, sempre foi várias mudanças, e sempre essas mudanças foi para melhor, foi para melhor. Uma coisa que eu nunca tive medo, se percebe, se foi desafio. Nunca tive medo, eu vivi intensamente todas essas oportunidades. Tanto é que eu mudei 4 ou 5 vezes de cidade. Já trabalhei em regimes fly-in, fly-out, que na Amazonas a gente trabalhava durante 20 dias e folgava 10 dias. Eu sempre ia para casa. Já trabalhei morando na cidade, que se chamava de acampamento, né? A gente morava em alojamento, que era no Amazonas, na floresta, longe de tudo. Já morei em BH, um grande centro, e hoje eu estou no sertão da Bahia. Estou longe da praia. Quando a gente fala Bahia, a gente imagina que é do lado da praia. Estou a 300 quilômetros da praia e moro no sertão mesmo. E é uma região que eu gosto muito. O pessoal me acolheu muito bem. Eu sempre fui muito bem acolhida. Eu sempre tive muita facilidade de fazer amizades. Já tive várias dificuldades em questão, às vezes, de aceitação. Logo lá no início, o pessoal já me perguntou muito, mas o que te levou a fazer engenharia elétrica? Como assim? O que me levou a fazer engenharia elétrica? Se eu me formei, se eu estou trabalhando na área, é porque eu gosto. É porque é uma área que me chamou a atenção, uma área que me atraiu. Então, assim, eu sempre tive essas respostas, sabe, na ponta da língua. E hoje eu não tenho esse tipo de pergunta mais. Hoje não existe esse tipo de pergunta. Eu vejo que o ambiente está sendo completamente mudado. Nós como mulheres,
as pessoas como recém-formados estão cada vez mais aceitas. É claro que tem a resistência, às vezes, dos mais antigos, mas o que a gente deve fazer é não achar que a gente sabe mais por ser formado e sempre tentar absorver o que é bom, o que não é bom, a gente descartar, mas assim, sempre tem que ter esse tipo de filtro. E durante a minha carreira sempre foi assim. Já tive fases difíceis de pessoas não aceitarem, de chegar em um cargo novo, ou de pessoas que já estavam lá, já estavam buscando aquele cargo, não aceitarem, não aceitaram, nossa, mas uma mulher recém-chegada, ocupando aquele cargo que eu almejei, mas assim, eu sempre disse isso, a gente não pode simplesmente achar que o outro não merece. A gente tem que analisar o que eu preciso para poder alcançar aquele mesmo patamar que aquela pessoa chegou. Sobre essa questão que está sendo muito abordada, eu vejo que tem as meninas também na área, essa questão de mulheres no mercado. Tem uma fala muito, muito interessante, que foi de um diretor na Vale, assim que ele assumiu. Sempre a gente tinha esses bate-papos, essas palestras, aí eu vou fazer vocês pensarem um pouquinho se realmente ele tem razão. Durante a fase de escola de vocês, desde o primário, os melhores alunos sempre foram homens ou sempre tiveram melhores alunos homens e melhores alunos mulheres? O que vocês acham? E aí, as meninas? Sempre na minha sala, sempre a maioria foram mulheres. A maioria foram mulheres? Mais Tá vendo? dedicadas. Sempre tem mulheres no meio. E então o que ele disse? Quem sentou no fundão aí não vai se sentir, tá? Essa é uma analogia que a gente faz. Eu era do meio ali, hein? Qual foi o comparativo que ele disse? No momento que eu não estou olhando para o currículo da mulher, que eu não estou analisando o perfil de uma mulher e estou olhando só currículos de homens, se eu tenho várias vagas, quer dizer que eu estou deixando de contratar uma mulher, que era a primeira da sala, para contratar o cara do fundão. Só analogia, tá, gente? Tem gente do fundão muito bom. Eu estou contratando o cara do fundão e deixando as mulheres. E, assim, isso realmente acontecia. Mas, assim, está sendo mudado, apesar de ter empresas que ainda são resistentes, mas isso está sendo mudado. Então, assim, às vezes a gente tem muito receio, ainda mais que nessa área da engenharia, sempre tem mais homens, né? Mas está mudando. E eu fico muito feliz em ver essa transformação, em ver que realmente não tá alguns lugares, ou a maioria, está se transformando, está pregando isso. Então, isso está sendo muito importante, eu fico feliz em estar vendo isso. Karen, Oi. você já teve alguma experiência assim que você se sentiu inferiorizada? Não por chefes, assim, mas o colega de trabalho, por questões de gênero? Sim, já houve situações, inclusive, assim, não situações diretas, Karen, acho que você não é capaz. Mulheres diretas não, mas assim, indiretas eu já vi. Por exemplo, de me colocar no trabalho administrativo, sendo que tinha vários trabalhos em campo para desenvolver. Então, assim, mas eu me sobressaí nisso. Foi a hora que eu fui, não, eu tenho capacidade, olha, vamos fazer assim, assim, assado. Então, assim, eu já fui até chamada a atenção, nossa, mas você sabe resolver, por que você não falou? Quando eu iniciei na minha carreira, eu era muito tímida. Então, assim, às vezes eu sabia, mas ficava calada e deixava outras pessoas aparecerem mais que eu. Então, eu tive que desenvolver muito nisso aí também, de realmente ir lá, tomar a frente do processo, falar, é assim, vamos fazer, eu estou bem embasada, segundo tal literatura, segundo tal norma, é assim que tem que ser feito. Então, assim, eu comecei a ter feedbacks sobre isso também, de ir à frente, para poder mostrar que eu sou capaz. E no final dessa história aí, o processo se tornou meu,
o líder confiava plenamente em mim, e assim, mas eu senti uma certa resistência, às vezes, por ser mulher e fazer o trabalho administrativo e o trabalho de campo, de ir lá, de levantar, de verificar, fazer análise, fazer um plano de manutenção, ficar com o cara que é homem. Por, às vezes, achar, por causa de gênero, ele seria capaz, ele teria mais resistência de ficar no campo, de ficar no sol. Só que, assim, eu sempre pedi que me colocasse à frente e sempre mostrei, sempre aceitei todas as oportunidades e sempre tentei mostrar que o caminho certo era aquele. Mostrar através da parte técnica que nós somos capazes. Eu não posso simplesmente me sentir inferiorizada e abaixar a cabeça. Então sempre foi assim, mostrar a parte da parte técnica. E já tive discussões e reuniões. Não acho que é tudo um mar de rosas. Já tive discussões e reuniões para defender meu ponto de vista. E eu tive um chefe que ele foi muito importante na minha carreira, porque ele sempre me falava: brigue no bom sentido, mas esteja embasada. Se você estiver embasada, pode ir até o fim. Então, sempre foi assim. Eu sempre procurei estar bem embasada, ter certeza no que eu estava falando, para poder realmente defender o que é certo. Defender o que é certo. Então, assim, sempre preguei por trabalhar da forma que é certo, mostrando tecnicamente, mostrando através de cálculo, de normas, que realmente é aquele caminho que é certo. Não é porque eu sou mais forte, que eu sou homem, que o meu trabalho é o correto. Então, assim, hoje mais não. Hoje isso não acontece, porque eu sempre tomo à frente, eu tive esses feedbacks, eu sempre tomo à frente o processo que é meu, eu sempre vou atrás, às vezes levo na brincadeira e vou embora. Mas assim, esse processo teve uma fase sim, de maturidade e tudo, mas é a parte técnica, sempre mostrar através da parte técnica o que é correto. Sempre tentei levar para esse lado e é assim que é o correto. E tá mudando, tá mudando. Isso está acabando porque ainda não é tantas mulheres, não é mais mulheres do que homem, nem a metade, mas a gente está conquistando nosso espaço. Tá se tendo uma quantidade boa de mulheres no espaço. Ainda Tá? bem. Mas assim, vai aumentar. Tem meta, inclusive na Vale tem meta. Tem meta de tantos por cento do quadro ser mulheres. E não é porque é cota, não é isso. Porque às vezes as pessoas interpretam mal, existe cota para mulheres. Não é o que o cara falou. Eu estou começando a olhar o currículo de uma mulher. Estou começando a olhar o potencial de uma mulher também. Antes eu só olhava de um homem, hoje eu estou olhando dos dois. É simplesmente isso. Às vezes a gente confunde. Isso tem que sempre ficar claro. Não é? Não é assim. E se for também é merecido. Se for cota também é merecido. Eu estou reservando aquele espaço para trabalhar mulheres e todos os meus chefes, todos não, a maioria sempre falaram, gosto de trabalhar com mulher, mulher organizada e tudo. E assim, não é só isso. É que a gente tem potencial também. E a gente também não tem mais potencial. A gente tem potencial tanto quanto. Não é mais, não é menos, é tanto quanto. É simples, a conta é simples. Não adianta a gente achar que sabe mais, que eu é o momento. Não é assim. Não é só por isso. É sempre estar bem embasadas, ok? Ok, Ok. certo, Karen. No caso, você é um exemplo não só para nós mulheres, como para todos os futuros engenheiros que vão vir aí. Deu para ver isso, né, por suas experiências no mercado de trabalho, encarando verdadeiramente os desafios que você teve. Eu, particularmente, tenho uma admiração muito grande por você, porque você realmente deu um gás para a gente, tanto para mim como para os meus colegas, que a gente estava precisando disso. Claro. Eu sou a mediadora aqui, tá? Eu sou a Laura, os meus colegas que estão compondo a mesa, Iago, Gabriel, Ariane. O pessoal que está no chat pode fazer perguntas pelo chat, que eu vou estar direcionando para a Karen quando for o momento, tá? Vocês podem interagir aí.
E agora, meus colegas vão continuar as perguntas. Ótimo, tamo aí. Karen, uma coisa que eu achei muito interessante que você falou é que sua carreira foi toda progredindo, como você disse. Você entrou como analista, depois foi engenheiro júnior, e dentro da engenharia, dos carros de engenheiro, você foi subindo também. E como estudante, eu imagino que os primeiros passos que a gente dê nessa progressão seja como estagiário ou fazer iniciação científica, Claro. projeto de extensão. E eu queria saber duas coisas. Quando você começou a fazer essas coisas e como isso impactou na área em que você trabalha dentro da engenharia? Quando eu comecei, mais na parte acadêmica, na parte Isso de ainda enquanto estudante. especializações. Então, Isso. eu sempre gostei muito de estudar, Gabriel. Tanto é que minha vontade era fazer mestrado. Ainda é. Ainda é. A faculdade que eu estudei, ela não é igual a de vocês, que tem um incentivo muito grande, né? Para iniciação científica. Eu vejo que tem isso muito forte. É uma coisa que me chama muita atenção também. Então, assim, a minha vontade era de fazer mestrado. Eu sempre gostei muito de estudar, mas ao mesmo tempo, então, às vezes eu nem aprofundo tanto. Mas eu parei durante um ano para fazer estágio. Eu saí dessa área e daí eu entrei na área de engenharia e nunca mais saí. Eu sempre gostei muito de estudar, então a minha vontade já era começar a fazer, a formar e tentar um mestrado e para a carreira acadêmica, só que eu estava dividida entre essa área de mercado de trabalho. Só que assim, eu vi que nunca é tarde, nunca é tarde. Na vida tem espaço para tudo que a gente tem vontade, a gente é o que a gente quer ser. Sempre tem espaço, sempre tem um espacinho. A gente às vezes se auto-sabota, né? Ah, não tenho tempo, isso. Inclusive, eu estava falando com meu chefe isso. A gente sempre fala que não tem tempo isso. Só que aí eu tive essa oportunidade, eu tive até a ajuda de colegas mais velhos que já estavam no mercado de trabalho para me indicar, mostrar o caminho. E aí eu tive essa oportunidade como engenheira, mas daí eu sempre quis continuar a fazer pós-graduação, só que eu morava no Amazonas, numa área remota, praticamente numa tribo indígena, do lado de uma tribo indígena que a cidade mais perto ficava a 200 quilômetros, então impossível, eu tinha horário para sair e horário para entrar, eu não podia sair da mina a qualquer momento, porque os índios não aceitavam a entrada antes de 6 da manhã e depois de 6 da noite. Então a gente ficava praticamente preso, só se fosse em caso de emergência. Era impossível eu estudar. Logo começou na PUC especializações na área de segurança do trabalho virtual, que hoje é muito comum, né? Antes essa realidade era mais complicada e tinha um preconceito muito grande também na área virtual. Hoje é bem comum, né? Mas na minha época, que eu comecei a fazer pós-graduação, existia um preconceito muito grande, só que eu queria estudar. Então, fui lá, fiz a especialização, consegui conciliar, fiz a especialização, concluí, apresentei a monografia, deu tudo certo. Quando eu tive a oportunidade de voltar para BH, depois de 5 anos na floresta amazônica, foi para mim uma oportunidade também para fazer a minha outra especialização, que já era especialização que eu estava trabalhando na área, que era de engenharia de manutenção. Então foi minha chance. Assim que eu voltei para próxima para um grande centro, eu já comecei a fazer a pós-graduação de área de manutenção. Então foi muito bom. Foi muito bom para mim, até na questão de trocar ideia, né, sobre a parte industrial, a parte prática, porque lá eu consegui mostrar, saber aplicar através de métodos teóricos o que eu fazia na prática e achava que estava certo. Então isso me ajudou muito, essa especialização de engenharia de manutenção. Muita coisa que eu fazia achando que estava certo na parte teórica, tinha uma maneira que estava bem embasada. Então, assim, conciliei, me ajudou muito, apliquei matérias da engenharia de manutenção na área que eu trabalhava e concluí. Só que aí, antes de terminar a engenharia de manutenção, eu comecei a fazer uma pós-graduação de administração da produção com ênfase em controle e automação de Cefet. Só que aí já começou a ficar muito apertado. E eu resolvi
trancar para me dar um fôlego para mim mesma, porque praticamente desde que eu formei eu não parei de estudar, fazendo pós e sempre cursos especializados, mini cursos, né? Então eu nunca parei, então eu resolvi dar um fôlego. E eu ainda penso em fazer mestrado, não vou fazer outra pós, mas penso em fazer mestrado. Talvez até ir para a área acadêmica também, daqui uns 10 anos. Então, assim, eu acho que tudo que a gente mentaliza fazer, a gente consegue fazer. Conseguir entrar no mercado de trabalho e fazer 2 pós-graduações. Então, assim, foi o que eu corri atrás. E ainda quero fazer o mestrado. Então, foi assim, conciliando. Jogo de cintura, como se diz, para tentar conciliar. Mas deu certo. Responde sua pergunta, Gabriel. Respondeu, obrigado. Outra Oi, coisa cara. também, como você falou das pós aí, dessas 2 pós, elas auxiliam mais na carreira acadêmica, você até comentou que há uma chance de entrar no futuro, ou também no mercado de trabalho, na área técnica? Mercado de trabalho, a área técnica. A pós-graduação, normalmente, ela puxa muito para o mercado de trabalho. Até no Cefet eles falavam muito que a pós-graduação, porque mestrado também é uma pós-graduação, né? Sim. Mas a lato sensu, a especialização, né? Ela é para você ser especialista em uma área mais para o mercado de trabalho. Tanto é que ela aplica sempre exemplos práticos do mercado, da indústria, ou que seja de outra área. Ela sempre concilia a teoria com a parte prática do negócio. No Cefet, por exemplo, tinha oficina de reciclagem de carro, que tinha equipamentos de primeira. A gente tinha aula nessa oficina, a gente tinha aula prática na parte de máquinas elétricas, motores, aí deve ter também. Mas lá era bem voltada mesmo para a parte prática, para a parte de manutenção, para a parte de controles. Então, assim, todas as 2 foi bem voltadas para a parte de mercado. Entendi, obrigado. E assim, eles mesmos falam, tanto é que no Cefet eles falavam, não, a gente não vai dar prova, porque a gente está aqui para compartilhar informação, compartilhar ideia. Prova vocês já fizeram na graduação. Agora a vida aqui é outra, é compartilhar experiências. Então, assim, é bem voltada para essa parte mercado. Tanto é que a gente, as avaliações são exercícios práticos mesmo, eles simulam uma situação para vocês resolverem. Aí daí a gente desenvolve. Acho que a especialização ela é muito. Acho não, mas a especialização é muito importante, porque para isso, né? Para parte especializar em uma área, entrei no mercado de trabalho, ou gosto de X área, vou me especializar. Vou me especializar naquilo para mim poder ter conhecimentos aprofundados. Então eu vi isso muito nas duas pós que eu fiz e na que eu comecei a fazer e tranquei, que foi no Cefet. Beleza? Oi, Karen. Oi, Iago. Falando ainda com relação a ênfase a área que a gente escolhe dentro da engenharia elétrica, eu estava pensando se no seu curso, durante sua graduação, se tinha algumas áreas de ênfase que tinham para vocês escolherem durante a formação, ou se era um curso semelhante ao nosso, porque no nosso não existe uma ênfase. No caso, a ideia é a gente estar escolhendo a área de atuação logo após a formação, ou então com uma pós mesmo, para estar especializando. Na sua formação tinha uma ênfase? Tinha sim, Iago. Tanto é que eu ouvi falar isso, eu não sei se eu li, foi uma reportagem que não tem ênfase mais, que hoje é geral mesmo. Eu até li sobre isso. E vocês comentaram também, quando a gente teve aquele primeiro bate-papo. Então, na minha teve sim, Iago. Na minha teve ênfase de sistemas elétricos de potência. Eram 2 ênfases, telecomunicação e sistemas elétricos de potência. E a ênfase que eu fiz foi sistemas elétricos de potência. Só que no diploma não aparece nada disso. Que minha ênfase em sistemas elétricos de potência. Parece que eu sou bacharelado em engenharia elétrica. Só que durante o curso, as pessoas que escolheriam a ênfase em sistemas elétricos de potência, eles seriam divididos em turmas que teriam
matérias puxadas para essas áreas de sistemas elétricos de potência, que já puxa mais para essa área de linha de transmissão, subestação, distribuição, transformador, usina hidrelétrica. E a parte de telecomunicação, ela puxava muito pela telecomunicação, não, ela teleinformática, que puxava muito pela parte de comunicações mesmo, parte de fibra ótica, comunicação a rádio, a parte teleinformática. Mas ambos, as pessoas tinham a certificação de bacharel em engenharia elétrica, mas na época tinha sim. Agora eu ouvi falar que não tem mais, né? Que vocês veem tudo, a grade é a mesma, né, para todo mundo. Claro que tem as optativas, né? Claro que tem as optativas, então a grade básica é a mesma, e depois vocês estariam escolhendo, né, a área. Mas na época eu fiz sim. Que inclusive eu entrei na faculdade, meu intuito era ir para essa área de telecomunicação. Só que no meio do caminho eu apaixonei pela parte de sistemas elétricos de potência e fui para a área de sistemas elétricos de potência. E é a área que eu trabalho hoje. É bem legal. Eu sempre digo que é a área que eu trabalho hoje, que é minha responsabilidade técnica, a parte de subestação. A gente tem uma linha aqui que é da concessionária daqui, da Coelba, que chega a 138 e a gente faz a gestão de tudo, de toda essa linha. Do 138 até chegar nos equipamentos é toda nossa. Essa linha de transmissão não, distribuição, né? Transmissão é da concessionária. E que foi a área que eu fiz a ênfase na faculdade. Então, assim, as coisas acabam se conversando bastante. Entendi. Obrigado, cara. Nada, Iago. Tá respondido? Ah, sim. Karen, Oi. eu tenho uma dúvida. Não sei se é uma dúvida que é para todos, mas a gente ouve muito falar que médico, por exemplo, não tem vida social, por conta de plantão, todos esses boatos. Na área de engenharia é semelhante? Ou o tempo de trabalho é certinho? Dá para conciliar a carreira com a vida social? Dá. Muito. Muito. Dá sim. Pode ficar tranquila que dá. Só vou trabalhar sábado e domingo, mas tá tudo tranquilo. Tô Então tá brincando. ótimo. Assim, até por decisão da gente mesmo, às vezes a gente tem alguma coisa muito importante, só pode acontecer no sábado e domingo. Mas isso é muito bem respeitado. Todas as 3 empresas grandes que eu trabalhei, essa questão de horário é muito bem respeitado. Se você trabalha acima do horário, você depois tem férias não, desculpa, folga, que é chamado banco de horas, você pode tirar a folga, ou então você recebe hora extra. Eu sempre optei por receber banco de horas, mas pelo menos essa área nossa, ela é muito bem respaldada pelas leis trabalhistas. Medicina já não tem, né? Medicina é diferente, né? Não é contrato CLT. Então, assim, os contratos CLT de grandes empresas que eu trabalhei sempre teve. Claro que às vezes surge algum imprevisto, principalmente a área de manutenção, né? Porque a produção ela é 24 horas. Produção a gente tem parada só quando a gente programa para dar manutenção dos equipamentos. Mas às vezes foge do nosso controle e acontece algumas corretivas. Então já aconteceu, principalmente na área de oficina, que eu era responsável pela oficina, então os equipamentos às vezes iam para lá, que não tinham condição de fazer na área, então às vezes eu tinha que ir de madrugada, ou ficar até de madrugada, mas assim, era sempre respeitado o horário de descanso, porque tem que ter um horário de descanso para você voltar para o trabalho, e essas horas eram recompensadas. Então, quanto a isso, eu não tenho a reclamar. Não tenho. Tem colegas que reclamam. Já vi colegas que, assim, já colocaram na justiça, só que comigo nunca aconteceu. As 3 empresas que eu trabalhei sempre respeitou muito isso. Sempre foi muito tranquilo. Ai, que bom. Mas a gente não ganha igual o médico, né? Tô brincando, mas o salário do engenheiro também é muito bom. Não tem que reclamar, não. Bom também. Não vou desanimar vocês, não, né? Tô brincando. A gente tem como a gente tem o CREA, a gente tem o piso salarial, né? Piso salarial mínimo, que era 8,5 salários, eu não sei se foi atualizado, mas todas as empresas que eu trabalhei
trabalhei respeitou esse piso. E é lei que seja respeitado. Então, todas que eu trabalhei, respeitou. A partir do momento que você exerce um cargo de engenheiro e tem uma responsabilidade técnica no CREA, esse piso mínimo tem que ser respeitado. Beleza? Beleza. Karen, Oi, eu tenho Laura. uma dúvida. Eu tenho uma dúvida sobre quando você finalizou a graduação, né? Você já tinha feito 2 estágios, certo? Sim. Uhum. Isso. E aí, eu queria saber como que foi quando você ainda não tinha nenhuma experiência, como que você se inseriu nesses estágios, porque essa é uma preocupação que a gente tem. Nós estamos no quinto período e a gente pensa muito nisso, sabe? De formar e não ter experiência. Que dicas você dá pra gente aí para poder inserir a gente? Experiência vai ter um momento na nossa vida que a gente não vai ter mesmo, não tem como correr, né? Mas isso depende muito da gente, da forma que a gente é acolhido no trabalho. Meus estágios, o primeiro, principalmente, eu fui muito bem acolhida quanto a essa questão de aprender, tanto é que eu aprendi do zero. O meu mentor, né? Do estágio, ele me ensinou até mexer no AutoCAD. Eu comecei estágio, fazer projeto elétrico, eu não sabia mexer no AutoCAD, não tem vergonha de falar isso, não. Mas eu fui com total humildade, sabe? E ele me ensinou desde o zero, teve total paciência e me desenvolveu. Quando eu saí de lá, eu já estava agregando muito a ele. Então, assim, eu já fui mentora de estagiários também, é, eu acredito muito nisso, que depende da gente, como gestor, como mentor, de desenvolver as pessoas. Então, assim, se a gente desenvolver um profissional, a gente pode ter grande talento. Então, assim, a gente tem que ter essa maturidade que a gente não vai achar alguém pronto, mas, assim, é alguém que tem força de vontade, tem capacidade. Então, assim, eu sempre digo isso, sempre repito essa frase. A gente pode estar perdendo os grandes talentos por não contratar pessoas que não têm experiência. Por quê? Porque potencial, ela não depende de experiência. Depende. E às vezes, para animar mais vocês ainda, tem gestores que preferem pessoas que não têm experiência, porque tá com a cabeça fresca, tá aberto, principalmente pessoas que são abertas. Então, assim, tem certos cargos que dependem de ter pessoas mais abertas, que aprendem que você possa moldar de maneira correta, da maneira certa que se deve trabalhar. Então, assim, isso tá sendo muito aberto. Na Vale eu vi isso muito forte. Lá tem programa de trainee, inclusive lá tem vários programas de estágio também. Pois vocês se antenem nessa área, no LinkedIn ajuda muito e sempre está aberto para profissionais. A empresa que eu trabalho também, eu vejo que tem muito isso forte de ensinar, de ajudar. Então, assim, todas as empresas que eu trabalhei, claro que tem alguns gestores que são mais resistentes, né? Mas está se trabalhando muito isso. As altas direções estão trabalhando muito isso, a questão de desenvolver. Então, a palavra-chave é desenvolvimento. E claro que a gente precisa também, precisa só da parte da gente, não é só ficar esperando o gestor nos desenvolver, não. A gente precisa estudar, mostrar que a gente é capaz, sempre estar à frente. Eu sempre digo isso, a gente precisa sempre estar à frente. Sempre estar à frente, estudar e mostrar como é, mostrar o caminho, porque quando vocês forem desenvolvidos, vocês vão começar a ter que andar sozinhos, a se desenvolverem sozinhos. Saiu daquela fase de estar sendo desenvolvido, mas aquela fase de começar a resolver problemas sozinho. Tanto é que algumas vagas de trainee tem um processo seletivo na Vale. Tinha esse processo seletivo, ainda tem. Eles estavam avaliando muito a questão da capacidade de resolver problemas. Eram dadas situações diferentes de situações técnicas e se trabalhava muito isso, essa questão da capacidade de desenvolver problemas. Então leva muito para esse lado. Beleza? Certo, Karen, muito obrigada. Nada.
a gente já vai estar encerrando a conversa com você aqui. A gente teria outro participante, que era o engenheiro Mário Wilson, mas por um imprevisto de última hora ele não pôde participar, mas ele mandou um vídeo para a gente vai estar passando. Aí os próximos engenheiros vão estar entrando aqui para a gente continuar a roda de conversa com eles. Queria agradecer a participação do pessoal no YouTube. Muito obrigada. Quem comentou lá, muitos comentários positivos sobre a palestrante. Que bom, fico feliz. Obrigada, gente. Já falei com o pessoal, a última conversa que a gente teve, para vocês se engajarem no LinkedIn, que tem muita oportunidade, e é a rede social profissional. E a gente trocando informação também, para mim estar marcando vocês quando tiver oportunidade, quando alguém pedir algum tipo de indicação, para a gente estar sempre conversando sobre isso, porque o mercado está melhorando, o mercado está aquecendo, vagas estão surgindo e sempre me perguntam até. Sempre às vezes me perguntam se tem algum profissional para indicar e vamos estar antenado aí que ajuda bastante essa questão. Tá bom? Tá bom, muito obrigada, Karen, pelo feedback. Nada, gente, foi ótimo estar com vocês. Prazer foi nosso. Obrigado, Adorei. Karen. Boa noite. Se quiser continuar acompanhando pelo YouTube. Legal. Vou acompanhar sim. Obrigada, gente. Tchau. Beijo, tchau. Boa noite, Jonathan. Tudo bem? Vou deixar vocês agora. Tchau, tchau. Tchau, Karen. Obrigado. Meu microfone estava mudo aqui. Não vi. Tá bom, um abraço. Abraço, tchau. Tchau. Boa noite, Jonathan. Boa noite. Beleza. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Bom. Tudo. Jonathan, inicialmente, vou pedir para você fazer um resumo sobre sua carreira, né? Por que você escolheu a graduação de engenharia elétrica? Pode falar um pouco para a gente? Eu estava no ensino médio, na verdade é aquela coisa de criança, né? Todo mundo quer descobrir como é que as coisas funcionam, né? Desde que você vai lá, abre carrinho, rádio, para ver o que tem lá dentro, né? Você não entende nada. Só que essa curiosidade eu conversei com meu professor de física. Aí ele falou assim, cara, do jeito que você gosta, né? Porque é aquela curiosidade mais voltada para eletrônica, né? Do jeito que você gosta disso, acho que você devia fazer engenharia elétrica, né? No Rio Grande do Sul não tem. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Aqui no Rio Grande do Sul, na URGS, não tem muita diferença. Não tem duas faculdades para engenharia elétrica e eletrônica. É tudo na engenharia elétrica, né? Inclusive, na época, nem engenharia de automação e controle tinha, era tudo dentro da engenharia elétrica. Então, ela engloba muita coisa, né? Daí, conforme vai passando as cadeiras, você escolhe. Então, ele falou assim, você devia fazer engenharia elétrica, né? E foi assim que eu já botei na cabeça, ensino médio, né? Já só um minuto aqui. Quê? Problema técnico. Mas pode continuar, Jonathan. Não, então foi isso. Daí isso foi o que me motivou a fazer a engenharia elétrica, né? Aí eu entrei, daí é que negócio, né, que fala, né, que a engenharia elétrica ela se diferencia da medicina, né, porque a medicina é difícil de entrar, mas é relativamente mais fácil de sair, né? Só que a engenharia é mais fácil de entrar, só que para sair é uma tortura. Tanto é que da minha turma, né, os que se formaram realmente naquele tempo ali foram só 3. Infelizmente eu não estava entre eles. Mas aí eu vim logo depois, né? Tipo, me atrasei, mas não tanto assim, né? Aí inclusive eu tive sorte, digamos assim, né? Porque eu consegui lá nas últimas cadeiras, eu fiz todas as cadeiras realmente, né? Eletivas e obrigatórias, e lá para o final ficou o estágio supervisionado e o projeto de diplomação, né? O TCC.
E aí eu pude fazer com mais tranquilidade, deixei esses dois assim mais para o final, né? Mas aí me formei em 5 anos e meio, gostei bastante, tive contato com a programação, daí eu acabei tentando juntar essa parte da engenharia elétrica com a programação e acabou que meu foco acabou indo mais para automação e controle, assim, né? Muito mais com parte de software do que de hardware, né? E aí eu acabei fazendo meu mestrado também em engenharia elétrica, ainda na época, né, não existia engenharia de automação e controle, mas no laboratório de automação e controle lá da URGS, né? Mas sempre trabalhando muito mais com software, né? E, claro, né, nesse momento eu já tinha finalmente descoberto como é que as coisas funcionavam, né? Isso era, isso era um ganho, né, que a faculdade tinha me dado, né? Agora, realmente não é tão trivial. A gente aprende, a faculdade, principalmente a engenharia, né? A gente aprende muito mais a aprender por si só, né? A gente vê que a gente não vai sair dali consertando uma televisão, construindo um rádio, mas a gente vai sair dali, né, sendo apto a ler datasheet, a entender os esquemas elétricos, eletrônicos, a saber programar o microprocessador e aí a gente vê como é que o nosso mundo eletrônico e conectado funciona. Então essa foi minha jornada, assim. Você pode falar um pouco sobre seu cargo atual, como que é sua atuação? Você é engenheiro da Marinha, certo? Isso, na Marinha, a gente basicamente, na verdade, a parte técnica assim, que a gente tem na Marinha é muito parecido com o da empresa, né? Ou você tem sorte, eu digo sorte porque eu gosto de começar um projeto do início. Mas ou você tem sorte de começar um projeto desde o início, ou você entra num projeto que já existe e aí você se encaixa lá para fazer alguma coisa, né? Então a Marinha ela tem vários projetos. Eu trabalho no IPQM. Se vocês quiserem dar uma pesquisada, ele tem um site bem completo, fala muitas coisas, inclusive ele mostra os principais projetos ali que o IPQM desenvolve, é bem interessante. E aí eu acabei entrando no projeto primeiramente no projeto de SISCAV, né, que seria o Sistema de Controle de Avarias do navio, que é basicamente vários sensores espalhados pelo navio, que vai mostrando, né? É tipo como se a gente fizesse um carro automático, só que colocando isso no navio, né? Aí você vai ver se o sistema de armas está funcionando, se o motor está girando, se está tendo algum incêndio em alguma parte do navio. Monitora tudo isso, né? Aí tem a questão dos alarmes, aí você tem um monitorzinho, você consegue ver onde está onde está funcionando bem as coisas, onde está tendo algum problema, onde está tendo algum incêndio, onde alguma coisa parou de funcionar, onde alguma coisa quebrou, para você poder, né, porque é que negócio, né, navio tudo tem que ser rápido, né, porque a gente sabe que o incêndio se espalha rápido, é um dos principais problemas do navio, o incêndio, né? Aí tem que apagar o quanto antes, senão, né, aí o navio vai ser todo queimado, e aí imagina lá você no meio do mar, ou questão também de pane em algum motor, né? Tipo, se você está no meio do mar ali, não consegue andar, é tudo muito problemático. Então, um sistema de avarias como esse é bastante importante. Esse foi o primeiro projeto que eu tive envolvido lá no IPQM. Aí depois eu trabalhei num outro projeto. Aí você vê, né? Esse projeto já teve um pouco mais de hardware do que de software, né? Aí o outro projeto aí já assim foi mais minha casa, digamos assim, que é um simulador de máquinas do navio, que daí o que acontece? Foi desenvolvido para uma escola, né? Para a própria Marinha Mercante. Foi desenvolvido um simulador de um navio, que é justamente para os alunos, para quando eles darem aula, porque é muito difícil você, na aula prática, levar o aluno para o navio, né? Tem que ter toda uma logística de qual navio levar, o horário que levar, a quantidade, e não é um lugar assim, digamos, de fácil acesso assim para alunos, né, navio. Até antigamente era um pouco mais fácil, mas ultimamente com a quantidade de alunos e a quantidade diminuída de navios disponíveis para isso, fica difícil. Então, eles usam simuladores. E aí o IPQM trabalhou num simulador de máquinas do navio que é para simular todo o comportamento do navio, toda a parte de propulsão, sistema auxiliar, sistema elétrico, quadro de energia,
sabe? Aí foi um trabalho mais de software, né? Claro, tendo que entender o hardware, né? Porque você tem que entender como é que funciona na vida real, tendo que simular todas as plantas, moldar, né? Fazer um modelo matemático de todas as plantas, né? Cada uma dessas pequenas plantas, né? Individualmente, depois juntar elas. Então, esse foi... Basicamente é isso da parte técnica. Conforme vai vindo os projetos, você vai se engajando neles de alguma forma, né? Certo, muito obrigada pela sua fala. Já vamos fazer algumas perguntinhas para você. Boa noite, Senildo. Boa noite, Laura. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo. Obrigado. Vou pedir você para fazer também um breve resumo, né, sobre sua trajetória no mercado de trabalho. Por que você escolheu a engenharia elétrica? Pode contar um pouco para a gente? Tá. No meu caso, a engenharia, ela chegou na minha vida com 16 anos, tá? Assim, através de um curso técnico. Eu formei em 89 em técnico eletrônico. Aqui em Montes Claros, né, não tinha ainda engenharia. Ou a gente fazia o curso técnico, ou a gente tinha a opção de ir para fora, né, fazer um curso fora. Mas nem todos tinham condições de fazer um curso de engenharia, né, que além de ser um curso caro, para a gente que, mesmo você falava para uma federal, é difícil, né, para quem não tem essas condições. Então, a opção é fazer o quê? O curso técnico. Então, eu fiz o curso técnico eletrônico, eu acho que eu fui muito feliz na escolha, porque é uma área que eu abracei e gostei, mas, assim, eu sempre fui muito empreendedor em todo local que eu estive, né? Então, a minha intenção era fazer engenharia. Então, assim, eu fiz participei, né, em algumas startups de algumas empresas, ainda no curso de eletrônica. Inclusive, o PLC que a gente programava na época era DOS. Não sei se você sabe a linguagem de DOS, que é sistema operacional aí bem complexo, e era um chatinho para programar. Então, assim, os primeiros PLC que teve chegaram aqui no Brasil, os primeiros que foram feitos, foi no sistema DOS. E eu participei de uma linha de automação da Nestlé, na época, como técnico, e para mim foi, assim, um salto, tá? Mas, assim, ao longo do tempo, eu tive uns períodos de matemática na Unimontes, mas pensando na engenharia. Depois de tentar fazer economia, não gostei, né, que eu não era nada econômico, desisti da economia. E quando veio a engenharia aqui em Montes Claros, na verdade, aí eu resolvi fazer minha engenharia. Fiz a engenharia elétrica. Antes mesmo de fazer engenharia, também virei professor no Senai, né, durante algum tempo. Passei por várias empresas aí, tanto aqui em Montes Claros nem tanto, mais para fora. Passei em cada empresa aí. E também, assim que eu terminei meu curso de engenharia, ali na Santo Agostinho, passou um ano e pouquinho, eles me contrataram para dar aula. Aí eu fui dar aula na Santo Agostinho. Mas nesse período que eu estava no Senai, e até então que eu estava também na Santo Agostinho, eu resolvi abrir minha empresa, minha própria empresa. Minha empresa hoje já tem 9 anos que eu estou no mercado com a minha empresa. Tá? Então, a gente desenvolve alguns projetos para a indústria, a gente trabalha muito dentro de indústrias, né? A gente começou a atender só o pessoal local aqui em Montes Claros mesmo, dentro daquele network que a gente conhecia, aquele pessoal que foi dando uma força, mas aí já alcançamos outro patamar, né? Aí nós começamos a atender a nível de Brasil, começou a nível de Minas Gerais, depois nós ampliamos, né? Passamos a atender até a nível de Brasil. Então, hoje eu atendo aqui Bahia, já tem proposta até para a gente fazer alguns serviços, até no Ceará já, né? Já atendi o Maranhão, e São Paulo também, nós já atendemos São Paulo. Tem alguns projetos que a gente desenvolveu, que no início, assim, era só uma ideia, mas a ideia pegou tanto que nós saímos vendendo esse produto quase o Brasil todo. Então, um comprou, outros foram comprando. No ano passado, nós chegamos a vender
100, mais ou menos em torno de 100 dispositivos que nós desenvolvemos, né, aí a nível de Brasil. Então, assim, e a gente sempre está buscando, né, essa inovação. Esse é o mercado que a gente quer atingir. A gente não está pensando no mercado de apenas comum, qual qualquer outro pode fazer. Né? A gente sempre busca inovação, e os desafios são grandes. Né? Eu vi o Jonathan aí falando sobre a questão da marinha. Eu acho que trabalhar no navio deve ser um negócio bem complexo, porque não pode haver falha, né? Eu acho que a falha ali deve ser... Uma falha pode causar um transtorno muito grande, né? E ficar no meio do mar ali, de repente, até questão de recurso, dependendo, não sei como que funciona. Eu tenho até um funcionário meu que já trabalhou muito tempo no mar, né? Nas empreiteiras. E ele fala que o negócio é meio complicado, né? A questão de segurança, a nível de tipo de material, né, que utilizam. Mas, assim, a indústria, igual nós trabalhamos mais com a indústria, né, ela tem crescido bastante, né, em termos de tecnologia, porque a produtividade é algo que é sempre muito, muito cobrado, né, em termos de indústria, e a gente tem que trabalhar, tem que acompanhar essas mudanças, né, dentro da indústria aí, senão você sai do mercado. E o mercado, assim, para mim, né, desde que eu deixei de dar aula, vai fazer 4 anos, 5 anos, que eu não envolvo mais com aula, para mim, a minha empresa hoje, ela é meu ganha-pão, né, eu falo que ela foi que me deu o suporte, né, e acreditar nisso também, acreditar que nesse mercado e não desanimar, eu acho que foi o grande segredo, porque o mercado ele é muito concorrido, e às vezes você tem ideias podem ser copiadas. Você fala, eu vou fazer patentear, mas a patente, ela, dependendo da situação, você não consegue patentear, e o cara consegue fazer algumas mudanças naquela sua ideia, que às vezes fica até melhor que a sua, né? Nós começamos a fazer um projeto mesmo, nosso projeto hoje já tem uns 4 ou 5 pessoas que já fazem esse projeto. Então, as minhas vendas mesmo caiu, mas eu não desanimo, por exemplo, a gente vai desenvolvendo novos produtos, novas ideias, né? E a gente vai sempre procurando enxergar a necessidade do cliente, tá? Então, assim, a engenharia elétrica, para mim, se eu falar de engenharia elétrica, para mim, é tudo. Hoje, em termos profissional, ela é tudo. Né? Eu vivo isso, hora que acordo, até às 6 horas da tarde, tem hora até virar madrugada. Eu, assim, quando a pessoa passa um desafio, eu já passei noites, né, acordado, tentando descobrir como que eu ia solucionar algum problema. Não é nem por questão de valor, de financeiro, é questão do desafio em si. Porque, para mim, o desafio, eu gosto de quebrar desafio, eu gosto de romper essas barreiras. Eu acho que a engenharia elétrica está muito envolvida com isso. Vocês vão ver que o mercado ele é competitivo, né? Vocês estão começando, vocês vão entrar aí, talvez alguns vão ser empreendedor, outros, né? A gente empreende em todo lugar. Estou falando assim, empreendedor, que eu falo a questão de você abrir sua empresa, né? Mas, de repente, você vai empreender lá na Marinha, você vai empreender em outras, na aeronáutica, sei lá onde, ou às vezes dentro de uma empresa aí mesmo, dentro de Montes Claros, né? Então, empreendedor, você empreende em todo lugar. E o mercado procura diferenciais, né? Quando você fala assim, fazer engenharia, você pode ser mais um, igual a gente fala assim, tem muitas pessoas no mercado e muito desempregado. Meu menino estava até brincando aqui comigo, falando assim, pai, tem um tanto de Uber que é engenheiro, né? Tem um tanto de Uber que é advogado, mas isso não quer dizer nada, né? Mas também tem muito engenheiro aí, muita gente boa, né? Dentro de empresas, muita gente incorporada aí com suas fazendo diferente, né? Então eu acredito muito
na engenharia. Eu gosto da engenharia e acredito que tem mercado, né, nesse universo todo para gente nova. Eu acho que o mercado está precisando de gente nova, cabeça nova, né? E o mercado está aí. Você vê que as empresas... um negócio interessante que eu aprendi, só para... isso eu ouvi uma vez e eu levei isso para a minha vida. Alguém falou assim, você tem que investir no mínimo 10% em você. O que eu devo falar em você? É inglês, fazendo um curso de PLC, AutoCAD, sei lá, o que for. Mas você pega o currículo, se você tiver um currículo, ou observa, na época a gente olhava pelo Estado de Minas, na minha época, né? A gente olhava ali no Estado de Minas as qualificações que aquelas grandes corporações estavam pedindo, e a gente falava, eu atendo isso, mas eu não estou atendendo isso. O que eu fazia? Eu ia procurar me qualificar naquilo que aquela empresa estava precisando. Para quê? Para mim, estar no mercado, né? Que eu não podia sair do mercado. Então, assim a gente fazia. Então, vocês, né, que estão iniciando a engenharia, comecem a enxergar o mercado, entrar em sites, mesmo que vocês não vão concorrer àquela vaga de emprego, mas observa qual que é o perfil que aquela empresa está precisando, né? Que quando vocês formarem, você já tem algo para oferecer. Então, esse é um diferencial. Então, para mim, a engenharia realmente é um diferencial. Foi um diferencial na minha vida, está sendo um diferencial na minha vida. Acredito que eu devo ficar aí nessa área mais uns 10 anos, né? Depois de 10 anos, eu quero vou pegar o navio aqui, fazer um cruzeiro, né? Ir para a Europa lá. Vou nas Olimpíadas de Paris, estou querendo ir, é meu planejamento, né? Então, assim, é isso aí, né? Daqui a um tempo é só curtir e deixar para vocês esquentar a cabeça aí. Tranquilo? Ok, obrigada, Cenildo. Agora, os colegas vão fazer algumas perguntas para vocês, tá? Eu tenho uma pergunta para o Jonathan. Eu vi que sua área é voltada mais para programação. E na nossa grade do nosso curso, a gente não tem muita ênfase em programação, não tem muitas matérias. Eu gostaria de saber se você estudou por conta própria, ou se você procurou algum outro curso, se teve apoio, muita dificuldade, como que foi esse processo? Então, na verdade, a engenharia, ela dá um ensino assim muito básico, né, do que seria a programação, né? Você tem ali o primeiro contato, né, que é o compilador, como é que funciona, você pega uma linguagem simples, tipo, eu comecei com Pascal, acho que hoje em dia já nem deve ter Pascal mais, mas aí depois passo por C, eu acho que C ainda é dado em todas as engenharias, né, C. Mas, tipo assim, é um semestre, se não me engano. Eu não sei como é que estão todas as grades curriculares ou a mesma da URGS ainda se continua assim. Mas, basicamente, era um semestre. Você tinha aquela cadeira ali, tinha um monte de coisa para estudar teórico, pouco prático. Então, tipo, só ia entender alguma coisa mesmo quem realmente fizesse questão, né, de entender. E mesmo que entendendo um pouquinho mais de profundidade, daqui a pouco você ia esquecer, porque você não usa muito, né? Quando eu comecei a me voltar mais para a parte da automação e controle, isso já na graduação, né? Eu já tinha algumas cadeiras onde eu me aproximei mais da automação e controle. Tem aquela parte ali que você começa, né, a escolher as cadeiras eletivas, e aí o meu professor, que depois se tornou meu orientador do mestrado, inclusive, ele começou a pegar mais pesado, assim, na parte da programação. Só que não nas aulas, né? Ele dava ali, tipo, é isso aqui que vocês vão estudar, se estudar desse jeito, fazer desse jeito. E como tinha um trabalho prático a ser desenvolvido, né? Naquela época a gente usava bastante C e C++. Aí já tinha que aprender um novo ali, né? A parte da orientação a objeto. E em Linux, aí você já tinha que aprender mesmo, né, como é que funcionava lá o compilador do Linux, fazer os arquivozinhos do Makefile. Não sei se algum de vocês já usou o Linux, mas é mais ou menos a mesma dificuldade ali do DOS, né? Você tem sempre a parte de texto ali, né? Muito mais se programar para a parte de texto, né?
E então a maior parte, esmagadora, maior parte do aprendizado de programação foi autodidata, né? A faculdade deu aquele empurrãozinho e depois, para realmente conseguir fazer alguma coisa, tanto dentro da graduação, como depois do mestrado, e como para trabalhar com isso depois, foi muito tempo trabalhando, aprendendo, né, sendo autodidata. Né? E o interessante é isso, né? Como eu falei, a faculdade é bom por isso, ela te ensina a aprender. Né? Aí, cada linguagem que tem que aprender nova, daí, tipo, que surge aquele desafio, né? Por exemplo, recentemente teve um trabalho na Marinha que eu precisei aprender React Native. Eu, caramba, não sabia nem direito o que era React, né? Aí eu, mas missão dada, missão cumprida, vamos lá, desafio aceito e fui aprender. E em alguns meses eu já estava programando e efetivamente, né, dentro de um ano, assim, eu consegui terminar o projeto lá em React Native. Sei tudo de React Native? Sou um doutor em React Native? Não, mas saí do zero para resultados, tudo sozinho, procurando informação na internet, YouTube, sem precisar fazer curso, assim, só pegando material disponível gratuitamente. Então a maior parte foi autodidata mesmo. Entendi. Obrigada. Nada, mãe. Eu tenho uma pergunta para você também, Jonathan, com relação ao seu cargo na Marinha. Quais que são suas obrigações militares e como são suas obrigações como engenheiro? Como é conciliado isso dentro da Marinha? Na Marinha, às vezes, acaba acontecendo de você primeiramente é um militar, depois ser engenheiro. Então, as obrigações que você tem como militar são primordiais. Você tem aquelas normais, tipo assim, usar uniforme, manter o uniforme, né, organizado, se apresentar lá para o comandante, formar às vezes, participar de eventos, organizar eventos, responder e-mail, solicitações diversas, né? Alguém quer saber como é que anda o projeto, em que pé do cronograma tá, qual foi o valor que foi gasto até tal mês, e assim vai, né? Sempre tem uns que são esporádicos e tem outros que são mensalmente, tem que informar e tal. Então, obrigações militares são diversas, né? Tipo, só questão de eventos aí tem vários ao longo do ano, tem alguns que surgem também esporadicamente, né? De surpresa, e você tem que fazer. Tipo, sei lá, o quartel está recebendo visita, e essa visita precisa que você esteja lá para. Nem que seja para só ficar lá, olhando para a visita, se a visita tiver algum questionamento e tal. Visitas geralmente são outras OMs, escolas, institutos de ensino, que vão lá, né? O IPQM recebe bastante visita, justamente porque ele que é um instituto de pesquisa, né? Então ele tem bastante visita de instituições como essa. Então, tem muita visita. Então, só nisso aí, por exemplo, daí a visita vai lá, quem que está hoje responsável por responder perguntas de tal projeto, que a visita vai ver. Você, então você tem que estar lá, tem que ficar lá. Ou então vai todo mundo fica lá e... Então, tipo, isso aí acaba que isso aí é prioridade, sempre. Aí você tem a parte técnica, daí a parte técnica você vai ter lá seu computador de projeto, laboratório, aí seria muito parecido com uma empresa mesmo. A única diferença é que você vai estar trabalhando de uniforme, não vai estar trabalhando de paisano, assim, né? E aí trabalha na parte técnica, dependendo ali, você tem um computador que tem, sei lá, MATLAB, Linux, em geral a Marinha agora está botando tudo Linux, né? Eles estão diminuindo o uso de Windows, porque daí eles montam a própria versão deles, a distribuição de Linux deles, que fica mais seguro, né? Mais pela segurança. Então você tem os computadores onde você vai trabalhar, tem os laboratórios com a parte eletrônica ali que você vai trabalhar também. Eventualmente porque você desenvolve lá, né? Aí depois tem que ir para o navio, aí você vai para o navio, instala, aí depois de instalado faz os testes, aí você tem os testes com o navio ancorado ainda, depois você tem os testes de mar,
Esses aí eu ainda não participei. Eu tô lá eu sou bem recente, né? Tipo, eu participei de alguns projetos, mas não nada muito em navio. Esse, por exemplo, que eu tinha falado do Ciscave, ele já estava instalado. Foi só questão assim mais de melhorias mesmo, mas eu não tive à frente assim do projeto. Não é eu que ia no navio. Tinha gente que era mais antiga nessa área que ia para o navio. Então essa parte eu não fiz. Mas, eventualmente, vou acabar fazendo. Né? Ir para o navio, colocar o sistema lá para funcionar, fazer teste, acompanhar. Engenheiro não fica no navio, é esporádico, é questão de fazer alguma coisa ali, de teste de sistema mesmo, que precise, ou então a maior parte de instalações do navio, de trabalhos que você vai fazer no navio, é mais com ele ou ancorado ou docado, né, que se diz, né, quando ele está para manutenção, assim, né? Entendi, obrigado. Vou fazer uma pergunta que talvez ambos possam me responder, mas eu imagino que Cenildo vai bater o martelo com mais coisa. Na área de projetos, principalmente, o serviço, ao prestar serviço para alguma empresa, quais são os requisitos que se espera de um engenheiro, ou recém-formado, ou com pouco tempo no mercado? Cenildo como empresário / chefe, empreendedor. Gabriel, assim, cada projeto ele tem as suas peculiaridades, certo? Então, de acordo com as necessidades da empresa. Então, na verdade, você tem que fazer o memorial, a gente faz, né? A empresa manda o memorial descritivo daquilo que ela quer, né? Daquilo que ela pretende. A partir daquele memorial descritivo que ela elabora, né? A gente discute para ver qual seria a melhor opção, tá? Aí você faz uma proposta para essa empresa, para ver se aquilo realmente atende ela, se ela for aquilo, naquela linha que ela está pensando, né? Aí você começa a elaborar esse projeto. Mas, assim, o engenheiro, ele tem que ter o conhecimento, primeiramente, né? Porque naquilo que ele vai propor. Ou, às vezes, às vezes ocorre, igual exemplo, a gente, dependendo da situação, eu não tenho conhecimento total, né? Até é complicado ter esse conhecimento total. Então, eu tenho meus parceiros, tá? Igual vocês estão formando, tá? Cada um talvez com uma especialidade diferente aí. Então, eu tenho meus parceiros. Esses parceiros, o que eles fazem? Eles entram junto comigo no projeto. Então, a gente divide a repartição desse projeto, né? Cada um elabora uma parte, depois a gente junta as partes ali, discute, e aí a gente leva essa solução para o cliente, tá? Mas, basicamente, né? Principalmente o mercado, o engenheiro ele tem que saber também lidar com essa parte comercial, até em questão de vender. Um exemplo, quando você vai discutir com o seu cliente, normalmente outro engenheiro que está ali presente, tá? Então, se você não tiver base, não tiver conhecimento suficiente para estar convencendo, né, até o argumento de convencê-lo que o seu projeto é bom e que vai atender aquela demanda que ele está colocando para você ali, você acaba não conseguindo vender nada. Às vezes você tem um projeto, tem pessoas que talvez podem ter um projeto melhor que o seu, mas ele não consegue vender a ideia, né? Ele não consegue passar essa ideia, essa segurança para a pessoa, né? Então, isso aí é você trabalhar principalmente daquilo que você domina, né? Porque tem muitos aventureiros, tem muita gente que aventura em muita coisa, acaba que ele realmente não tem esse conhecimento suficiente. Então, igual o Jonathan falou aí, né, os desafios, que eu até na fala dele, ele falou, eu não entendia pode até esquecer a linguagem aqui, mas o que ele fez? Ele buscou esse conhecimento. A necessidade fez com que ele
compreendesse, né, buscasse isso aí. Assim também funciona no dia a dia da gente aqui fora, né? Ou seja, quando a gente vê com o mercado, um exemplo, o cara quer que desenvolva uma máquina que faz, sei lá o quê, faz X produto. Então, você tem, a programação é por sua conta. O que você vai fazer? Igual no meu caso, eu programo questão de PLC, né? Então, meus PLC, a gente programa em ladder, programa em blocos, em lista de instrução, tá? Então, são as linguagens que a gente usa aí. Então, nessas linguagens aí, eu vou ver o que realmente vai atender esse cliente, tá? E, a partir daí, você realmente tem que ter o conhecimento para estar ofertando isso. Mas, igual eu te falei, eu sempre busco parceiros. Às vezes tem até ex-aluno meu, interessante, tem ex-aluno meu que tem hora que o menino ficou tão bom na programação que ele já está dando show. Eu ensinei ele a base, ensinei ele o básico ali, mas ele já está dando um show em muita coisa, né? Porque ele especializou mais naquela área e acaba que ele virou meu parceiro. Esse dia mesmo eu precisei de um ex-aluno para me ajudar a desenvolver um projeto, né? Então, isso ocorre, isso não é vergonha buscar esse tipo de ajuda, né? A gente precisa disso. O mercado, você tem que ter esses parceiros de mercado, tá? Então, a engenharia, essa área de projeto, né? E vender produto, eu acho que o engenheiro é questão de ter o conhecimento e ter esses parceiros. Buscar sempre conhecimento e ter parceiros. Saber vender seu produto, né? Isso aí está em tudo. Senão você não vai ser bem sucedido nunca. Entendi. Me deixou intrigado quando você disse aí você olhava no jornal, quando as empresas mandavam, quais são os requisitos de cada vaga, e mesmo você não querendo entrar em empresa X ou determinada empresa, você procurou fazer cursos e aprendeu sobre o conhecimento. Aí ficou, tipo, é sorte de já ter o conhecimento ou realmente correr atrás? Claro que quem está correndo atrás vai ter um pouco mais de sorte, né? Entre aspas, Gabriel, sorte. Gabriel, eu não acredito que isso é questão de sorte, não, assim, não. Porque, um exemplo, só alguns exemplos, né? Quando o PLC, né, controlador lógico programável, ele chegou aqui na década de 90, foi bastante difundido, né, dentro das empresas. As empresas tiraram as plantas tradicionais e passaram as plantas a ser mais automáticas, não na forma mecânica ou eletromecânica, mas realmente usando esses equipamentos eletrônicos. Então, houve um avanço da automação muito grande. Então, no meu caso, né, já percebendo se eu tive a oportunidade de fazer curso na Siemens, fiz curso, fui lá em Curitiba, fiz alguns cursos de automação, né, e fiz alguns outros cursos de automação. E mesmo dentro das empresas também, graças a Deus, eu tive a felicidade de estar mostrando, né, alguns serviços ali dentro. Então, assim, eu já tive fui para fora do país já, né, fazer alguns cursos. Então, eu tive essa oportunidade. Mas isso é questão de você realmente empenhar, saber aquilo que você quer, né, aonde você quer chegar. Principalmente, um exemplo, vocês estão formando, talvez é muito interessante quando você entra no mercado, o choque que ocorre. Porque você vem de uma academia. Não o meu caso, como eu já entrei, já com experiência, já sabia aquilo que eu queria, para mim foi tranquilo. Sim. Mas a maior parte do pessoal sentiu esse choque de entrar no mercado, porque causa esse espanto mesmo, causa essa né, que nem todos conseguem entrar. Mas é questão de você buscar realmente que existe a oportunidade, mas você tem que estar preparado. Um exemplo, se você entrar hoje no site vou citar um exemplo da empresa, a Novo Nordisk, né? Se você entrar no site dela hoje, eu estava olhando que está precisando de engenheiros. Qual que é a qualificação que ela pede? Se você entrar hoje no site de uma VLI hoje, está precisando de engenheiros. Quais são os pré-requisitos que ela pede?
Então, assim, você já pode verificar isso no mercado, né? Essas grandes corporações, o que é o perfil do engenheiro, né? Por quê? Se você pegar aquele perfil, é lógico, eu acredito que você não vai conseguir atender simplesmente dentro da faculdade, que a faculdade já dá o norte ali, Certo. né? A pessoa tem que buscar isso aí. Mas se você olhar os perfis de cada empresa, o requisito de cada empresa, você vai ver que você pode melhorar em algum ponto aí, tá? Se tivesse até 10 pontos ali que ela pede, mas se você conseguir atingir 2 aí durante sua graduação, 3, sei lá, quando você sair, você já está mais apto que muitos outros que vão estar iniciando. O restante você vai pegar ao longo do tempo, né? Esse requisito você vai, ao longo do tempo, você vai conseguir obtê-los. Obrigado. O Daniel Fonseca fez uma pergunta aqui no chat, que foi direcionada para o Jonathan. Perguntou como foi que você entrou na Marinha, como que você se preparou, você pode falar um pouco? Eu já tinha tentado uma vez, alguns anos, a Marinha, mas eu tinha feito meio sem vontade, assim, né? Aí foi em 2017 que eu decidi realmente entrar, assim, né? Eu achei que era uma boa oportunidade, né, de ser um militar, que eu acho que era uma coisa que eu sempre tive uma vontade de pelo menos ver como é que é essa vida de militar. E outra de sair da zona de conforto, né? Eu sempre morei no Rio Grande do Sul, né? Porto Alegre, e aí eu tava mais do que um desafio de carreira, eu queria um desafio de vida mesmo. Eu acho que a Marinha era a oportunidade perfeita para isso. Aí eu comecei a estudar por conta, né? Fiz uma vez a prova e não consegui passar. Aí eu descobri um curso que é muito bom para quem quer entrar na Marinha. Se chama Engimarinha. Eles vão direto ao ponto, porque é que negócio, né? Uma tática de concurso, né? Aliás, que vocês devem levar para a vida toda. Eu acho que, na verdade, se vocês já fazem engenharia, vocês já devem saber disso. Por mais que seja bom você estudar toda a matéria, você tem que ter uma tática ali, né, para aquela cadeira, porque às vezes você faz muitas cadeiras juntos, você tem muito trabalho para fazer, muita prova, então, tipo, é difícil você vencer toda a matéria. Então, o que você faz? Você estuda por provas antigas. Você estuda por provas antigas. Isso é crucial, né, para a engenharia. Porque você vai saber como o professor pergunta aqui. E concurso é a mesma coisa. Você estuda pelas provas antigas e você vai saber como é que o concurso geralmente cobra uma matéria, né? E esse Engenharia, ele é muito bom nisso. Ele é muito bom em pegar as provas antigas, resolver, focar realmente no que a Marinha gosta de exigir para quem vai entrar lá. Então, essa seria a minha principal dica. Se alguém está pensando em entrar na Marinha, procure esse curso que vale muito a pena. Não tem nada a ver com ele, tipo, não estou fazendo merchandising, coisa assim. Foi porque realmente me ajudou muito, né? Ainda mais, eu não sei como é que é a vida de vocês, mas eu já entrei velho na Marinha, na verdade. O limite é, se não me engano, de 36 anos, eu entrei com 34 anos, então eu já estava trabalhando, já não tinha tanto tempo assim, disponível assim, né, para estudar, né? E esse curso aí ajudou, né? Aproveitar bem o tempo ali e conseguir estudar para entrar. E outra coisa, né? Já adianto assim que para engenharia elétrica e eletrônica, se você não tem mestrado, é muito difícil entrar. Não que a Marinha cobre mestrado e doutorado, mas a maioria dos candidatos tem. E aí, quando chega na prova de títulos, eles pulam na frente.
Isso aí já é algo que eu adianto. Então, quem estiver pensando em entrar na Marinha, né? Eu já diria, já tenta fazer a prova agora para já ir se acostumando como é que são as provas. Mas já pensem em fazer pelo menos um mestrado, porque vai precisar depois na prova de títulos. Certo, obrigada. Nada. Eu tenho uma dúvida para Cenildo. Tá aí? Sim, pode perguntar. Você mencionou que já fez curso técnico antes de estar entrando para o curso de engenharia. E com quantos anos você entrou para o curso de engenharia elétrica? Meu caso foi bem depois. Eu entrei com 35 anos e concluí com 40 anos. Tá? Você Então, sentiu, assim, como? você sentiu alguma vantagem? Acha que foi a melhor opção? A vantagem, né? Tá, a vantagem, no meu caso, na verdade, né? Eu até falo questão de poder aquisitivo. Como o curso técnico aqui na nossa região era um curso bastante. Ele já tinha uma certa fama, né, de um curso que você já sai empregado, aquela coisa toda. Então, como eu já gostava de elétrica, né, já gostava de eletrônica, e, e surgiu essa oportunidade, então, para mim, foi bom, né, que eu fiz primeiro o curso técnico, entrei no mercado, e através do curso técnico, na verdade, eu tive a oportunidade de praticamente conhecer o Brasil todo, até fui para fora do país, né, fazer curso também. Então, eu tive essa oportunidade com o curso técnico, tá? Então, só depois que eu sempre também tive pensando no curso de engenharia, né? Fazer alguns cursos, igual matemática, essas coisas todas, para quando vier essa engenharia, eu já tinha feito algumas matérias que me auxiliaria, me ajudaria, tá? Então, para mim foi muita vantagem fazer o curso técnico antes de entrar na engenharia. Quando eu entrei na engenharia, ou depois que eu, né, até formei na engenharia, para mim entrar no mercado foi tranquilo, porque eu já estava no mercado, quer dizer, já estava no mercado, né? Eu só subi um degrau. Até para mim abrir minha empresa foi muito tranquilo, né? Assim, porque eu conhecia muitos gerentes de empresa, muitos diretores de empresas. Então, esse pessoal mesmo já me deram força, já me conheciam no mercado, né? E a gente já tinha um bom relacionamento. Então, isso facilitou muito, tá? Então, o curso técnico, para mim, foi um diferencial para a questão da engenharia e para sobreviver no mercado. E você recomenda fazer o curso técnico depois da formação? Você acha que vai agregar? Eu não sei te falar se seria interessante ou não, né, depois da formação. O curso técnico é um curso mais prático, né, isso é o diferencial. O curso técnico é um curso mais prático. Então, não é um curso para engenheiro, na verdade. É um curso para aquele cara, a pessoa que vai pensar em fazer mesmo, realizar ali, pôr a mão na massa. Essa é a diferença. O engenheiro, ele já exige outras qualificações, né? O engenheiro, ele é mais cobrado. Então, por ser mais cobrado em algumas áreas aí, ele tem que ter um nível acima, bem acima de um engenheiro, né? Então, eu não sei se seria interessante, após a formação, a minha carreira, ela foi diferente, né? Que eu iniciei no curso técnico, fiz mais de um curso técnico, na verdade, eu fiz curso técnico de eletrônica, fiz curso técnico de processamento de dados, tá? E, assim, eu sempre busquei atender o mercado. Tentei alguns concursos, né, na área de técnico, teve alguns que eu passei, mas nunca quis
assumir, mas, assim, eu falo que fazer o inverso, eu não sei se seria tão interessante. Eu não sei se seria uma boa opção. Eu sei que tem muitas pessoas que fazem isso. Eu já dei aula no curso técnico e já tive alunos que eram engenheiros, tá? Porque eles reclamavam que não tinham conhecimento prático de mercado, essas coisas, e eles foram para lá para ter esse conhecimento prático, ter esse conhecimento ali de algumas tendências de mercado, tá? Mas aí é difícil a gente falar que seria um caminho interessante para alguém que está fazendo engenharia. Talvez você pudesse conciliar, né, ali um curso técnico com a engenharia, talvez fosse interessante. Talvez também, se você quiser pegar algum conhecimento mais prático, que às vezes a faculdade, na verdade, não tem essa... Eu acho que, não sei, no Instituto Federal, mas a maior parte eu vejo que não tem essa prática, a pessoa sai muito cru em termos de mercado mesmo. O curso técnico já permite isso aí, tá? Entendi. Obrigada. Tem mais alguma pergunta? Então, vou fazer um encerramento aqui. Eu vou pedir desculpas, né? Até pelo horário, porque houve um imprevisto e a gente teve que adiar um pouquinho. Os engenheiros aí, mas compareceram. Muito obrigada pela presença de vocês, pelo compartilhamento das experiências. Muito obrigada, pessoal, que assistiu pelo YouTube, quem fez pergunta, fez comentários. Obrigada, meus colegas que comporam a mesa. Só uma perguntinha para os meus colegas, a gente vai passar o vídeo? Acho melhor não, o tempo já está pouco. Numa próxima oportunidade. Ok, então. Então, para encerrar, galera, muito obrigada. Tenha uma boa noite. Obrigada, Jonathan. Obrigada, Senildo. Obrigado, Jonathan. Eu Obrigado, agradeço o Senildo. convite. Uma boa noite para vocês. Obrigado, Boa Jonathan. noite. Senildo. Excelente. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado a vocês.